Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se em Atos capítulo 21, Paulo teria cedido ao apelo dos cristãos judeus e aceitado agir como judeu, sujeitando alguns de seus companheiros às cerimônias do judaísmo. Não estaria ele errando ao fazer assim? Bom, vamos ver o que diz a passagem. Faze, pois, isto que te dizemos. Esse é o conselho que os cristãos judeus, convertidos do judaísmo, estavam dando a Paulo no capítulo 21 de Atos. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo, santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Atos 21, 23, 24. Bom, eu particularmente entendo que ao acatar a sugestão daqueles irmãos judeus, Paulo acabou errando, pois ele mesmo havia repreendido Pedro pela mesma razão, lá em Gálatas. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resistia na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando, se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e perfeitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Gálatas 2, 11 a 14. Entenda que, ao contrário das epístolas, que são doutrinárias, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro disso mesmo, dos Atos dos Apóstolos. E os Atos dos Apóstolos, assim como os Atos de todo cristão, nem sempre foram corretos. O Espírito Santo permitiu que nós ficássemos sabendo tanto dos seus erros como dos seus acertos, para sermos ajudados na nossa vida cristã e também para entendermos os primeiros dias da igreja na Terra. Esta é a maravilha da palavra de Deus. Os autores, inspirados pelo Espírito Santo, não se constrangeram em incluir até as falhas dos apóstolos, de apóstolos como Pedro, que negou conhecer o Senhor Jesus nos Evangelhos em João 18, versículos 25 ao 27. Nós temos também o caso de Paulo, que não obedeceu à ordem do Espírito Santo de Deus para que não fosse a Jerusalém, em Atos 21, versículo 4, e como consequência de ter perdido a direção do Espírito nessa parte, ele se envolveu nos problemas como esse que você citou, e como também quando ofendeu um príncipe do seu povo, algo que era contrário à lei mosaica, e ele precisou se retratar. Isso está em Atos 25, de 1 a 5. Outro caso de Barnabé, que atendeu aos apelos carnais de seu parentesco e insistiu que levassem João Marcos numa missão, em Atos 15, de 37 a 39. Neste último caso, nesse caso de Barnabé, tanto Barnabé como Marcos desaparecem do radar das Escrituras por lhes ter faltado discernimento. E é isso que acontece conosco também quando nós buscamos fazer a nossa própria vontade com base nas nossas próprias afeições e não na palavra de Deus pela direção do Espírito. Quando eu falo que Barnabé e Marcos desapareceram do radar das Escrituras, é porque eles eram parentes. E depois que eles tomaram essa decisão de não seguir juntamente com Paulo, que tinha ali a direção do Espírito naquele momento, eles não são mais citados nas Escrituras. A não ser uma vez que depois Marcos é citado por Paulo, mas numa espécie de restauração. Nós lemos também em Tiago 5,17 que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. O que nos faz entender que se o grande profeta Elias, tão usado por Deus, era alguém tão falho quanto qualquer um de nós, isso indica que também Deus pode usar qualquer um, porque é dele que vem a capacidade e não de nós mesmos. Mas, obviamente, as nossas falhas não são escusas para andarmos fora da comunhão com o pensamento de Deus, como andaram esses apóstolos em alguns momentos em que falharam e suas falhas ficaram registradas nas Escrituras. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.